Olá, sexto ano! Bom, hoje nossa aula será sobre os agentes internos da formação do relevo. Nós já vimos como o relevo é formado, quais são os principais tipos. E assim, o relevo ele vai resultar da atuação de dois grupos de forças que vão atuar de forma sucessiva e simultânea, que são denominados os agentes formadores de relevo, que vão corresponder às forças endógenas ou agentes internos, como também é chamado, que são capazes de criar o relevo, né, sendo, portanto, as forças construtoras, como o tectonismo, o vulcanismo, abalos sísmicos. E também temos as forças exógenas, ou o que chamamos também de agentes externos, que vão modificar e moldar o relevo, como, por exemplo, os diversos tipos de erosão, né, como a erosão eólica, marinha, glacial, pluvial, e também o temperismo, tá? Nessa aula, nós vamos focar nas forças endógenas. Bora lá. Bom, então, o que são, né, como já falei, os agentes internos da formação do relevo ou forças endógenas? São as forças que ocorrem dentro da crosta ou vindas do manto e com origem variada, tá? Pode ser pelas correntes convectivas do magma, né, as diferenças de pressão do manto, a contração da crosta, devido ao seu resfriamento e deslocamento dos blocos continentais, tá? Os principais agentes eu coloquei aqui, né? Tectonismo, terremotos, vulcanismo. A maioria desses eventos vão ocorrer nas áreas de choque entre as placas tectônicas e vão ser formadores de relevo, tá? Bom, primeiro vamos falar sobre os terremotos, também chamados de abalos sísmicos. Bem, eles ocorrem devido ao deslocamento de placas tectônicas, obviamente, que geram dobramentos e falhas, tá? Então, são movimentos naturais da crosta terrestre que vão se propagar por meio de vibrações, tá? Ocorrem por conta de três principais causas, que seria o desmoronamento interno, né, vulcanismo, e a área de limite de placas. As zonas sísmicas, como a gente chama, elas em geral se encontram nos limites de placas tectônicas. Quanto mais próximo ao encontro dessas placas, né, ao limite dessas placas tectônicas, maior será o impacto, né, a magnitude desse abalo sísmico, tá? A intensidade dos terremotos é bastante variável. Os fatores que mais influem são a resistência das rochas, né? Porque a gente tem rochas com... As rochas não são iguais, né? A gente tem rochas que vão ser mais maleáveis e outras que vão ter uma dureza maior. No caso, as mais maleáveis seriam as rochas sedimentares, né? As rochas mais porosas. Então, os fatores que vão influenciar são a resistência das rochas e a distância entre o epicentro, tá? Que é o local na superfície onde o tremor é sentido com mais força. Mas a gente chama de hipocentro o local, só que em subsuperfície, ou seja, no interior do planeta, onde o tremor começa a se propagar, né? Então, a gente vai ter esse ponto, que vai ser o epicentro, que é o foco, e na Terra, né, na superfície, a gente vai ter o epicentro, né, que é onde a gente vai sentir esse impacto, né? Quanto mais próximo ao epicentro, maior será o impacto sentido. E é necessário para a gente medir uma escala, né? No caso, a gente tem equipamentos, os sismógrafos, e a gente tem o que a gente chama de escala Richter, que nada mais seria do que uma medida para a gente medir a energia liberada pelo hipocentro, né? Pelo foco. Ou seja, a gente consegue medir a magnitude desse terremoto, tá?
Ainda não conseguimos prever o terremoto, tá? A gente consegue monitorar. Ah, teve terremoto em determinado local, tal dia, tal horário, foi tal magnitude, tantos graus de escala Richter, mas a gente não consegue prever, tá? É diferente do vulcanismo, que a gente consegue prever, no caso, os abalos sísmicos a gente não consegue ainda prever, tá? E a tsunami, a gente ouve muito falar, vê nos filmes, nada mais é do que o terremoto, né, esse abalo sísmico, só que com o hipocentro, ao invés de ser na Terra emersa, né, é na Terra, né, na crosta oceânica, na Terra submersa. E aí você vai ter o hipocentro que vai ser sentido. A água ela vai recuar, você vai ter uma quebra, né, dessa placa, dessa crosta. E como mostra nesse esquema ao lado, na segunda figura, você vai ter a quebra dessa crosta. A água ela vai recuar numa primeira fase e logo em seguida ela vai partir em direção à praia, né, ao litoral, de forma muito intensa e em altura muito elevada, tá? Uma grande pergunta, né, que muita gente não sabe, e é uma ótima pergunta, que se há terremotos no Brasil, né? A resposta já está até aqui. Muitas pessoas acham que não, mas tem sim. Só que a magnitude é tão baixa que a gente não consegue sentir. Então, dependendo de quantos graus na escala Richter, a gente vai conseguir sentir ou não esse terremoto, com mais ou menos intensidade. Então, a intensidade é tão baixa que a gente não consegue sentir. Óbvio que se o epicentro for próximo, algum país vizinho no Brasil, do Brasil, e for mais próximo às nossas fronteiras, a gente vai ter, e dependendo da magnitude, né, desse terremoto, pode ser que a gente realmente tenha, acabe sentindo mais, né, dependendo da intensidade, tá? Mas devido à sua localização, o Brasil, né, tá no centro da placa sul-americana, a gente não tem grandes magnitudes de abalos sísmicos, tá? De terremotos. Bom, e aí, quando você tem a quebra, né, dessa crosta, você tem, acabam gerando, né, as falhas e os dobramentos. As falhas é quando há uma quebra da rocha, né, dessa crosta, e ela não é maleável, tá? De uma rocha que ela não vai ser maleável. Eu coloquei até a imagem do lado para vocês verem os tipos de falhas, porque não existe só um tipo. A gente tem a falha normal, que é comum em áreas onde as placas se afastam, ou seja, placas divergentes, como a gente já viu, tá no esqueminha do lado. A falha inversa, que seriam limites de placas convergentes, então as placas estariam se chocando, né, uma indo em direção à outra, como mostra na imagem. E a falha transformante, que vai ser comum na área onde as placas tectônicas se deslocam paralelamente, e que é o caso da falha San Andreas, na Califórnia. Tem até a imagem, né, o vão que é formado, tem a imagem aqui ao lado, do lado direito. Essas duas últimas imagens são da falha de San Andreas. E a primeira eu coloquei para vocês verem uma falha normal, tá? A falha normal, se vocês perceberem, tem uma descontinuidade, né? Você tem isso aqui e tem isso aqui. O correto, né, se não tivesse tido uma falha, isso estaria igualado, né, um do lado do outro, como se fosse uma linha contínua dessa cor cinza, né, no caso a gente está falando de rocha, mas nessa tonalidade. Só que você teve, com o terremoto, uma placa indo para cima e a outra indo para baixo, tá? Essa aqui de baixo é de San Andreas. E aqui, olha a diferença, gente. A distância que uma falha pode causar na nossa crosta, na nossa superfície.
Agora, os dobramentos são limites de placas convergentes, então as placas vão estar se encontrando, se chocando, uma indo em direção à outra. E aí uma placa, ela vai entrar em processo de subducção, ela vai ir em direção ao interior do planeta, tá vendo? Nessa direção. Então, uma vai descer e a outra, ela vai, que é essa daqui, ela vai dobrar e vai formar as montanhas. E nesse processo também são formadas as fossas oceânicas, tem até aqui embaixo o esquema, né, da Cordilheira dos Andes, onde uma placa ela vai descer, olha a setinha, uma placa ela vai descer e a outra placa ela vai dobrar, porque vão ser rochas mais maleáveis, tá? Então elas vão dobrar, não vão falhar, não vão quebrar, tá? Vai formar as fossas, né, que seriam áreas com baixíssima, né, altitude, na verdade, até negativas em relação ao nível do mar, né? E você tem a formação de dobramentos, né, de montanhas. Os dobramentos modernos são os mais recentes, tá? A gente tem os dobramentos modernos e os dobramentos antigos. Quando a gente diz que é um dobramento moderno, ele é mais recente, eles ocorrem, né, nos limites das placas, muito próximos ao limite de placas tectônicas. É um relevo que ele não foi muito desgastado exatamente porque ele é mais recente. Mais uma vez, quando eu digo o que é recente, quando a gente estuda geologia, eu estou falando que ele é mais recente em questões de milhões de anos, tá? A gente tem na formação do planeta Terra, depois a formação das primeiras cadeias de montanhas, né? Lembrando que a gente também tinha um supercontinente que foi se dividindo, se fragmentando. Nesse início, a gente tinha dobramentos modernos, só que ao longo de milhões de anos, esse relevo foi sendo desgastado, como é o que a gente encontra aqui no Brasil, né? A gente só tem relevo desgastado, a gente não tem altas montanhas, como cordilheiras altíssimas, a gente não tem nada parecido com o Monte Everest, a gente tem planaltos, né? Morros, serras, são altitudes médias. Altitudes elevadas nós não temos, exatamente porque o nosso país ele se encontra no centro da placa tectônica, então ele está mais distante dos limites das placas, então não tem relevo se formando dessa forma, tá? Então os mais antigos são lá daquele período, lembra da era pré-cambriana, que vai ser um relevo mais desgastado. E sobre o vulcanismo, o que nós podemos falar, né? É a manifestação interna da crosta terrestre que, em função das altas temperaturas e pressões, ela vai acabar provocando a subida do material magmático, né? Do magma ou a lava, como é chamado. Ocorre com grande frequência nas áreas de limites de placas tectônicas também. E a atividade vulcânica ela vai coincidir com as atuais zonas de formação de relevo, tá? Essa a gente acabou de falar dos dobramentos, dos abalos sísmicos. Então, exatamente nessas áreas onde você tem o encontro das placas tectônicas, onde você consegue sentir com mais intensidade os tremores, você vai ter a liberação de magma, né? Você vai ter o vulcanismo, devido a esse movimento das placas tectônicas. No Brasil, gente, não vai existir vulcões ativos. A gente só tem vulcões inativos. Exatamente porque a gente está falando de um agente formador de relevo. No Brasil, a gente não tem relevos novos sendo formados, a gente tem relevo sendo cada vez mais desgastado. É um relevo bem mais antigo. Agora, países onde estão mais próximos aos limites das placas tectônicas, aí sim você vai ter um relevo mais recente, né, os dobramentos modernos, e também vai ter o vulcanismo, além também de sentir mais intensidade os terremotos, né, os abalos sísmicos, tá? Mas gravem aí, não existem vulcões ativos no Brasil. Eu coloquei o esquema de como funciona um vulcão. Então, você tem a câmara magmática
E aí, por diferenças de pressões no manto, esse material, né, que lembra o magma, nada mais é do que minerais, que quando ele for se solidificar, ele vai se tornar uma rocha, né? No caso, a rocha magmática. São rochas mais duras, tá? Então, vai subir, né, esse material, vai ser expelido não só o magma, lava, mas também cinzas e partículas e gás também vão acabar saindo através desse cone, né, desse vulcão, e vai formar as rochas magmáticas, ou seja, vai formar relevo, porque o relevo é formado de rochas. Bom, aqui eu coloquei, né, o mapa com as placas tectônicas, então a gente tem. Não vou pedir em prova quais são todas as placas tectônicas, não vou cobrar isso, mas eu quero que vocês entendam a variedade que a gente tem de placas tectônicas e que, se vocês repararem, realmente os vulcões eles vão se concentrar nos limites das placas tectônicas, né? Principalmente aqui no Oceano Pacífico, ó, onde a gente vai ter, lembrando que, calma aí, né? Um asterisco, eu já falei isso em sala de aula. Lembrando que, gente, o planeta Terra, ele não é plano, tá? Isso aqui é um mapa, uma representação, é um recorte, tá? Lembra, pensa no globo terrestre, né? Tem gente que usa só para decoração, enfim. Eu já cansei de falar de sala de aula. Então, é até uma geóide, né? Ela nem é uma circunferência perfeita. Então, esse oceano Pacífico que tá aqui, ele tá junto, é mesmo desse. Não são oceanos diferentes com o mesmo nome. Não, é o mesmo. Só foi recortado pra gente observar o mapa dessa forma. Até porque a gente tem diferentes tipos de projeções e representações de mapas, tá? Mas se vocês olharem, a gente tem a concentração de vulcões exatamente nessas áreas. Por quê? Aqui nem aparecem todas, mas a gente ainda tem micro placas tectônicas aqui que vão fazer realmente que você tenha um choque entre elas. Então, são áreas de muitos terremotos, com vulcões ativos. Reparem que o Brasil, ele realmente não tem nenhum, ó, aqui, né? Ele não tem nenhum vulcão ativo, tá? Mas áreas onde tem esse limite da placa tectônica, que tá em verde, tá até escrito aqui na legenda, você realmente tem um encontro uma presença muito grande de vulcões ativos, tá bom? Tem no livro de vocês esse mapa. É isso, gente. Até a próxima. Na próxima aula nós vamos estudar sobre os agentes modeladores, tá? Hoje foram sobre os agentes internos que vão construir o relevo. Na próxima aula, os agentes que vão esculpir o relevo, ou seja, vão moldar e desgastar esse relevo, tá bom? Beijinhos!